Tudo bem, trader? Segunda-feira infernal pra mim de novo, mas eu criei a minha constituição de trading. Eu editei, reeditei, fiz backtest no final de semana inteiro do mês de julho. Deu muito certo, dos 19 dias, falhou só 2, de acordo com as regras que eu criei ali. Mas hoje falhou a terceira vez no mês. Não acontece, é a vida. Cara, digamos que é o acaso? É uma coincidência? Não, não é. Não é. Não. Essa coincidência tem acontecido recorrentemente, isso não é certo. Vamos para as notícias. Notícias na tela. Eu tive uma dislexia leve. E quando eu olhei as notícias de hoje, eu achei que era de hoje, mas não tinha notícias nenhuma às 11 horas hoje. Eu achei que tinha. Não tinha. É amanhã. É amanhã, é a confiança do consumidor. E tem também ofertas de emprego JOLTS, 11 horas da manhã. Toda notícia, 11 horas da manhã, é bom a gente ficar de fora do mercado, porque pode acontecer um monte de coisa torta, tá bom? Depois eu vou, no finalzinho do vídeo, eu vou passar ali os pontos da minha Constituição, como é que funciona, uma coisa bem simples, de uma forma bem purista, junto dos estudos que a gente tá acostumado a ver, tá? Vamos dar uma olhadinha nos 60 minutos mini índice. Cara, 60 minutos mini índice é bearish, né? É bearish, é violento bearish, mas não é tão bearish como o mini dólar. Então, eu espero por um pullback forte aí. Os dois estão bearish. Esse cara aqui aumentou o pêndulo dele junto desse rangezinho dos 60 minutos, então a minha esperança é que ele faça esse movimento para cima e derrube o dólar de uma vez por todas. Temos gaps para serem fechados. Esse gap aqui é o mais antigo e esse aqui é o mais novinho. Perfeito? Basicamente isso, bearish, mas à espera de duas pernas de pullback bem forte aqui, do tipo assim, ó. Um pouquinho mais, testando a média de 200 e está buscando o gap, tá? 60 minutos, é isso. Vamos para cena de estudos de novo. E agora, no tocante dessa questão, vamos para 20 mil ticks e dar uma olhada no que aconteceu aqui. O mercado capotou. Cara, perdeu uma região aqui importantíssima. Deixa eu tirar esse cara daqui, que isso aqui não me interessa. Cara, perdeu uma região importantíssima de suporte, um suporte muito forte, muito grande. Cara, perdeu com uma elegância, assim, de uma maneira que ele não pediu nem licença. Nem licença. Além disso, nós tínhamos... Onde que tá? Aqui. Nós tínhamos essa perninha aqui de capote, que foi replicada para cá, e eu só vi agora, e andou isso aqui. Exatamente naquele ponto, perdeu mais um pouco, continuou capotando, e entregou um movimento excelente. O range tá lá em cima ainda, nós temos esse movimento gigante aqui. Logo, sim, eu espero por duas pernas de pullback, espero por compra nesse mercado aqui. Cara, nos 20 mil ticks a gente vai observar aqui o padrão muito clássico aqui, que é higher highs, higher lows, né? Então ele tá fazendo higher highs, ele veio em V, e aí no momento em que ele quebrar esse padrão, a gente vai ficar observando por uma entrada bem bonita. Se ele não fizer isso e retestar o fundo, melhor ainda. Retestando o fundo, talvez a gente nem precise de higher lows, só higher highs, para tentar um ataque, pelo menos dessa região onde ele pode sentir e retestar o fundo bem forte. Temos que tomar cuidado também com essa regiãozinha aqui. E principalmente observar esse movimento aqui que foi fechado, né? Quando ele fecha esse movimento aqui, deixa eu sair da tela. Quando ele fecha esse movimento aqui, um movimento medido, né? A gente tem que prestar muita atenção porque ele pode entrar num range. Ele pode fazer um V, voltar para baixo e ficar num range amanhã até definir um lugar para ir. A gente vai identificar esse range, vai ver o quanto que ele vai andar para cima, quanto que ele poderia andar para baixo, ou se ele quebrar o padrão e andar primeiro para baixo, a gente vai colocar esse mapeamento para cima, observando regiões de praia onde ele pode sentir fortemente. Mais baixo, mais baixo. O fato é que o range está em cima. O range estando em cima, ele pode ser atraído. Além do range, a gente tem os gaps. Lembra dos gaps que eu falei antes? Tem vários gaps lá, dá uma olhada. Vários gapzinhos que ele pode tentar fechar. Tem o mais antigo, tem o mais novo. A gente fica de olho. Tá muito baixo para ser um vendedor. Vamos para os 60 minutos. Mini dólar. Tá nesse rangezinho aqui, né? Lindo dele, né? Muito lindo. Não sei o que é isso aqui. Também nem quero saber. Cara, um rangezinho muito lindo dele, né? Fazendo um desenho bem bonito aqui. É um padrãozinho clássico. Andou para baixo. Já repliquei esse pêndulo para cima. Tem um alvo bem bonito. Aqui é o alvo do seguro-desemprego da semana passada. Semana retrasada. E ele pode estar querendo cruzar esse range aí mesmo. Esse sinal aqui foi muito lindo, mas muito lindo mesmo. Esse cruzamento aqui, ó. Essa média Rastafari aqui, olha o bagulho. Olha a Estrela da Morte. Desenhei ela. Sim. Ele pode estar tentando virar e fazer um pullback gigantesco. Só que, a gente olhando os 60 minutos, ele parece que está querendo cruzar esse range. Pode chegar lá no alto. Cara, mas agora observa o diário desse cara. Tá vendo a distância desse cara? Olha, por exemplo, o diário do mini índice. Tá vendo? Tá vendo a amplitude dele? E como ele testou, foi para cima, foi para baixo. Por isso que eu acredito que o mini índice pode estar só num pullback bem poderoso mesmo, que é a primeira vez que ele tá fazendo um pullback grande até aqui essa região, né? Já o mini dólar, cara, olha isso aqui.
Eu tenho dúvida se esse cara realmente tá querendo ser um comprador, cara. Tá muito afastado dessa média, louco. Cara, tá muito afastado isso aqui. Muito afastado. Mas tudo bem, ele tá dando um baile, né? Eu não sou o cara certo pra isso. Aqui ele me limpou violentamente. Aqui ele me limpou. Aqui ele me limpou. Tô sangrando. Mas, pra mim, mini dólar, bearish. 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 Isso é só um pullback. Tá muito mais inclinado a ser bearish. Olha lá o rangezinho, o gap pra fechar lá embaixo, lá, ó. Eu tenho muito mais vontade de vender no mini dólar do que no mini índice, cara. Apesar deles estarem fazendo exatamente o movimento contrário. Eu enxergo isso, cara. Na boa. Vamos pros 5.000 ticks mini dólar. Tem um baile em mim hoje. Um baile em mim hoje. Totalmente um baile. Mas assim, os backtests que eu fiz aí do mês de julho aí, dessa constituição de trading que eu elaborei, hoje foi um dia que ele falhou. Dos 19 dias, como eu tinha falado, ele só tinha falhado 2. E hoje, cara, hoje ele falhou a terceira vez. Foi o acaso? Foi coincidência? Não sei, cara. Acontecem umas coincidências muito loucas. Mas aconteceu. E aqui o básico, cara, pra gente poder fazer uma movimentação direcional do dia, pra identificar e saber qual é a amplitude dele, pra onde que ele poderia se deslocar durante o dia, é simples. Na primeira hora de pregão, a gente vai apontar topos e fundos. Quem romper primeiro vai ser a direção provável desse mercado do dia. Cara, 19 dias de julho, 17 dias deu certinho, assim, essa probabilidade. Hoje não. Ele rompeu para baixo e imediatamente rompeu o topo. Os outros dias que eu vi ele fazer isso, nesses dias assim mais tortos assim, ele não chegou a romper o topo com tanto vigor assim. Tipo, ele veio até aqui. E aí aqui assim ele perdeu e capotou. Era o que eu tava esperando, né? Mas ele não fez. Ele simplesmente quebrou esse padrão aqui, entregou um movimento muito torto. Perdi dinheiro, deixei aí 13 pontos na mesa, quase 14. E começo a semana devendo esculhão. Amanhã eu vou seguir essa mesma técnica. E vou seguir essa mesma observação. Ele completou o movimento medido que ele tinha da sexta-feira, que eu esperei, cheguei a ficar 3 horas numa operação, falei isso na live hoje. Eu peguei esse movimento aqui direcional, esperei as duas pernas, repliquei esse movimento para cá, e cara, eu fiquei 3 horas e 20 minutos nessa operação que entregou 8 pontos para depois voltar na minha cara e me tirar com meio ponto somente. Fiquei furioso, mas é a vida, acontece. Na segunda-feira, ele abre um gap de alta e imediatamente busca o fechamento desse movimento medido aí que ele fez da sexta-feira. E aí, é um grande problema, porque daí ele começa a entrar uma lateralização. Ele não sabe para onde ele quer ir, né? Isso é muito ruim. Mesmo assim, eu ainda tentei um ataque aqui, tentei uma forma de atacar na venda de novo e seguir esse mesmo padrão que eu tô tentando aplicar aí, mas ele não quis. Ele só entregou 7 pontos e eu botei os 7 pontos no bolso e fui-me embora do mercado, assumi o loss. Amanhã eu vou fazer a mesma coisa de novo. E aqui, nesses 5.000 ticks, o que eu encontro é um mercado extremamente difícil de operar, um ponto em que ele está tentando cruzar um range gigantesco, criou um novo range em cima desse range gigantesco, e a complexidade é o nome do jogo. Logo, como eu acredito que o mini índice pode estar numa busca de 2 pernas de pullback para compra, eu vou procurar por venda aqui, mas eu vou ser bem resiliente, bem paciente, e usar toda a calma de um Buda para esperar a primeira hora do mercado de novo. E aí a primeira hora do mercado de novo, eu vou traçar resistência, eu vou traçar suporte, vou fazer o mesmo ponto. O primeiro cara que romper vai ser a direção que eu vou tomar como prioridade no mercado e vou tentar fazer essas entradas arquitetadas com o setup do Joseph James, que começam sempre por 2 tentativas falhadas, depois vai para o pullback, depois para uma trap, depois para força, depois para uma outra trap, depois talvez para um pullback curto e aí encerra o movimento dele. O que eu quero é o ciclo do price action para poder fazer um movimento direcional. O dólar tá me derrubando aí, tá me derrubando. Desde o dia 10 ou 12 de julho, nada funciona direito com esse setup. Por isso que eu busquei uma confluência com outro setup que eu fiz o backtest e eu vi que funcionou. Eu vou tentar fazer agora, todo final de semana eu vou fazendo do mês anterior, então vou fazer de junho, aí eu vou tentando ir cada vez mais para trás para ver se a longo prazo, efetivamente, esse troço tem um poder de ser acoplado aos setups que eu opero, que me entregam vários pontos e outras vezes me violinam e dão o ponto exato da entrada contrária. Basicamente é isso. Se você gostou do que eu falei por aqui e acha que isso aqui agregou alguma coisa, deixa o seu like. Se você acredita que esse tipo de setup pode ser extremamente vencedor a longo prazo, se inscreva no canal, vem comigo. Observe as projeções que eu faço de segunda a quinta, as lives que eu faço de segunda a sexta. E construir essa história comigo. Vamos tentar ser milionário com isso aí, vamos tentar criar milhões em cima desses movimentos, mesmo nesse lixo de B3 que tá sempre andando de lado, sempre tentando nos violinar à torto e à direita, tá bom? Se eu deixei escapar alguma coisa aqui, comenta aí embaixo aí, diz o que eu deixei escapar. Se você acha uma merda esse setup, comenta também, diz isso aqui é uma merda, não funciona. Mas eu sigo nele, pelo menos até o final do ano. Vamos ver, ou até quebrar minha conta, tá bom? Muito obrigado.
Uma boa noite. Amanhã estamos aqui na live. Entro na live agora 9h45 da manhã, 9h50. Não opero mais na primeira hora. Opero só depois da primeira hora, tá bom? Obrigado. Boa noite. Durmam bem. Amanhã estamos aí, 9h45. E tchau.